Damos início à apresentação da palestra O Mundo que Temos Dentro, promovida pela Fundação Logosófica, filial Uberlândia. A Fundação Logosófica é uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos. Apresenta uma nova concepção do homem, do universo e de suas leis, e por meio de um método científico, conduz o ser humano ao aperfeiçoamento psicológico e espiritual de si mesmo. Suas finalidades da Fundação Logosófica são exclusivamente educativas e culturais, e seu objetivo principal é a difusão do conhecimento logosófico em prol da superação humana. Nosso palestrante, Cláudio Creaso Puga, ele é engenheiro civil, empresário e membro do corpo docente da Fundação Logosófica de São Paulo, capital. Com a palavra, Cláudio Puga, a quem agradecemos por ter aceitado este convite para dirigir esta palestra. E, mais uma vez, nosso muito obrigado a todos e todas aqui presentes. Muito boa noite a todos. Queria desejar a vocês muito boas-vindas aqui. É uma alegria ter todos aqui. Muito bem, nós temos hoje um título de uma palestra que é, no mínimo, instigante, né? Esse mundo que temos dentro, né? O que é que a gente pode conhecer mais daquilo que a gente já conhece? Puxa, esse mundo que temos dentro, todos nós temos. A gente convive com ele desde que nós nascemos. Será que esse cara vai conseguir falar alguma coisa que é um pouco diferente daquilo que eu já sei? No final vocês vão me contar, tá? Sabe que eu me peguei várias vezes diante do espelho, olhando a minha fisionomia, né? E conversando comigo. Quem é você? E às vezes ficava parado, detido, né? E olhava, às vezes chegava mais perto e falava assim: quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Como se eu entendesse, naqueles olhos que eram os meus mesmos, só que refletidos, né? Tivesse ali por trás um mistério. E eu queria muito descobrir esses mistérios, né? Fazia, logicamente, esse tipo de diálogo sozinho, para não ser tomado por doido, né? Depois eu percebi que tem muita gente que faz isso também, né? Então não era assim só. Não sei se algum aqui se identifica com isso. Mas o fato é que essas perguntas, essas inquietudes que a gente tem, me moveram a buscar e encontrar na logosofia algo que, de certa forma, entendi que me satisfaria com relação a elas, né? A logosofia, ela foi apresentada aqui, ela foi criada pelo pensador argentino Carlos Bernardo Gonçalves Pecotti. Hoje eu dei uma entrevista de manhã aqui para a Rádio Universitária e eu defini o Carlos Bernardo, ou Gonçalves Pecotti, como vou me referir a ele no resto da palestra, né, como um sujeito formidável, que vale a pena ser conhecido, e é verdade. Porque é uma dessas pessoas únicas que a gente conhece, pelo fato de ter uma inteligência e uma clareza nas ideias que apresenta, e é isso que vale a pena ser conhecido. E ele orienta da seguinte forma: se você quiser começar a explicar o que é logosofia,
comece por explicar a diferença do conhecimento logosófico para os demais conhecimentos, os conhecimentos correntes, aqueles com quem a gente tem contato e que é o nosso dia a dia, né? Que o conhecimento logosófico, ele é voltado para dentro de cada um de nós. Lógico que aquelas perguntas que eu me fazia no espelho, e não só no espelho, né? Elas me estimulavam a ir atrás dessas respostas, né? E que então a logosofia, sendo voltada para mim, ela se atendia perfeitamente, né? Só que tem um problema muito sério. Eu acho que todos aqui também, nos bancos escolares, na academia, né? Aprenderam que para a gente ter acesso a um conhecimento, a gente precisa, e ter uma certeza de que isso é um conhecimento, a gente precisa guardar uma certa distância do objeto que a gente está procurando conhecer. Então, o observador tem que ter uma certa distância. Só que a gente está falando de conhecimento de si mesmo. A gente não está falando de conhecimento do outro. É de si mesmo, é voltado para dentro de si. Como é que é isso? Como é que eu faço para adquirir esse conhecimento se eu estou mais íntimo do objeto? Não existe. Sou eu mesmo que me observo. E a logosofia se dispôs a enfrentar esse desafio, apresentando um método que explica como fazer isso. Eu gostaria de, ao longo dessa palestra, mostrar algumas das formas que tem de fazer isso. E gostaria que vocês me acompanhassem nisso aí. Eu vou contar assim, várias reflexões que eu tenho feito, e eu imagino que com muitas delas, cada um de vocês vai poder se identificar também. Eu vou fazer o seguinte, eu vou projetar alguns trechos de livros de logosofia aqui no telão, e aí vamos trabalhar com o conteúdo desses trechos. Vamos ver o que a gente consegue extrair, tá? Vamos lá. Sim. Olha só o que nós temos aqui nesse primeiro trecho. A verdadeira vida é a que a logosofia ensina a viver. Olha, eu devo confessar que a primeira vez que eu li isso aqui, que eu tomei contato com esse trecho, eu fiquei um pouco... Eu reagi um pouco. Assim, como assim? Quer dizer que antes da logosofia não existia ninguém que tivesse vivido a verdadeira vida? Como é que é isso? E agora vocês percebem exatamente o que é se levar pelo engano das aparências, né? Não é isso que está escrito. Não é isso que está escrito. Mas a minha mente me fazia ler dessa forma, que a logosofia era tão prepotente que ela dizia que antes do advento da logosofia não teria sido vivida a verdadeira vida. Só que aí eu percebi, parei e li de novo. A verdadeira vida é a que a logosofia ensina a viver. Existe uma verdadeira vida. Isso está afirmado, existe uma verdadeira vida. Essa verdadeira vida, a logosofia ensina a viver. Ninguém está dizendo que a logosofia é a dona da verdade aqui. Mas essa verdadeira vida... Como assim? Existe uma vida que é falsa? O que é uma verdadeira vida? Eu não sei se viveram já dias em que se chega ao fim deles e fala assim, puxa, hoje valeu a pena ter sido vivido, viu? Hoje foi um dia que valeu a pena ter sido vivido. Eu já vivi isso, eu me proponho fazer essa análise no final de cada dia, né? E tem alguns dias que são especiais, né? E aí a gente se pergunta, mas se eu sei, se eu consigo julgar que um dia vale a pena ser vivido, é que por trás desse meu critério existe um conceito do que é a vida que vale a pena ser vivida. E se eu tenho esse conceito, por que todos os meus dias não são assim? Por que todos os momentos da minha vida não são assim? Então, me parece que a gente tem aí uma coisa para ser resolvida, né? Como é que eu faço para fazer com que a minha vida, ela seja cada vez mais, valha a pena ser vivida? Quer ver, ó? Vamos fazer aqui um exercício. Eu gostaria que vocês respondessem dos lugares mesmo,
o que vocês acham que é algo que vale a pena ser vivido? Vamos ver. Como é que vocês chegariam ao final do dia de hoje e o que vocês teriam vivido no dia de hoje que, chegando lá antes de dormir, falar assim, hoje valeu a pena? Não vale dizer que eu fui assistir a palestra do Cláudio. Vamos ver. Ô, gente, não tinha... Vamos lá. Encontrar uma pessoa querida, né? Isso é uma coisa bastante interessante. Quer dizer, esse contato com pessoas queridas, ele deve promover alguma coisa que vai fazer com que a gente sinta isso. Só mais um, vai, só mais um. Contribuir na vida de alguém. Contribuir com a vida de alguém. Pois não. Vencer uma deficiência. Vencer uma deficiência. Ih, eu não consegui te ouvir. Vamos lá. Alguém pode repetir? Porque... Ah, muito bom. Ver desabrochar as flores, assim. Bom, de qualquer jeito, observa só que cada um vai manifestando coisas que tocam de alguma forma a sua sensibilidade, tocam de alguma forma aquilo que concebem como sendo o melhor da vida, né? Muito bem. Tem um exercício que eu faço, que eu costumo fazer, e eu fiz uma vez e achei sensacional, e eu faço isso com muita frequência. Vamos pegar, por exemplo, uma semana. Uma semana tem 168 horas. O que eu me lembro da última semana que eu vivi? É lógico que eu tenho uma rotina e fica fácil eu repassar algumas coisas, mas não é disso que a gente está falando. Internamente, o que eu lembro dessa semana que eu vivi? E eu percebi, pelo menos na primeira vez que eu vi isso, foi muito patente, que eram minutos. De 168 horas, eram minutos que realmente eu recordava com essa sensação de que realmente tinha valido a pena ser vivido. E aí eu falo assim, e o resto? Aonde foi? Quer dizer, vamos dizer que completasse uma hora, ia 167 horas. Para onde foram? Pô, é assim que você valoriza a sua vida? Foi um pouco duro, né? Não significa o fato de não valorizar a vida. Eu descobri, pensando um pouco melhor, que não se trata de não ter valorizado a vida. Eu passei, estava hoje até contando no almoço, recordando um momento em que a minha vida ela foi colocada em risco, né? Ou como a gente se abraça numa hora dessa, abraça a vida numa hora dessas, né? Como eu vou dizer que não valorizo a vida? Se não valorizasse, tudo bem, pode me levar, né? O fato é que eu entendi que a gente não sabe como extrair de cada coisa que se vive o real valor de tal forma que ele pode ser agregado a essa vida. Então, eu achei isso muito interessante e eu me propus a saber como é que eu vou extrair daquilo que eu vivo as coisas que vão fazer com que a quantidade de momentos que valem a pena ser vivido seja maior do que alguns minutos a cada semana. E isso é um trabalho muito bacana de você se perguntar no final de cada dia se você conseguiu dar um passo em relação a isso, é muito interessante. É muito bacana. Então eu comecei a me perguntar o que é que eu deveria fazer para que isso ocorresse, né? O que é que eu deveria fazer para que o número de coisas que eu lembrasse fosse grande? Eu cheguei a princípio, comecei a recordar coisas que eu tinha vivido intensamente. Eu não vou perguntar para vocês não, porque eu já sei a resposta de várias delas, já perguntei várias vezes. Mas recordem, algum momento que vocês tenham vivido intensamente. Aqueles lá que são inesquecíveis. Campeão de audiência, nascimento dos filhos. Todo mundo lembra do nascimento dos filhos. Eu lembro do nascimento das minhas filhas.
é inesquecível, né? E depois tem outras coisas. Eu lembro, por exemplo, do momento em que eu passei no vestibular, foi inesquecível, isso está marcado, né? E, puxa, o momento que eu casei foi muito legal também. Enfim, tem um monte de momentos, né? E aí eu cheguei à conclusão que esses momentos todos tinham sido vividos com muita intensidade. Então eu cheguei à conclusão inicial de que para eu, então, fixar esses momentos na minha vida, eu deveria viver com intensidade. O que quer que isso signifique. Como é que eu faço para viver com intensidade? E toca lá. Eu tenho um amigo na Fundação Logosófica lá em São Paulo que ele vivia com intensidade. Ele saltava de paraquedas, fazia asa delta, mergulhava. Não era bem isso, né? Não era bem isso. Hoje ele não faz nada disso. Mas, de qualquer jeito, não estava muito satisfeito com essa resposta, não. Um dia eu estava mexendo com umas fotos em casa, eu gosto muito sempre tirei muita foto, e as fotos antigas eu comecei a digitalizar, e cheguei numa caixa de fotos que eu tinha tirado numa viagem que eu fiz com o meu irmão. A gente estava em cidades diferentes, então nós nos encontramos nessa cidade, e fomos visitar, ficamos uma semana nessa viagem, tinha outros amigos, mas o mais importante foi esse encontro com o meu irmão. E foi muito bacana. Eu recordo assim com muito carinho dessa viagem. E no meio dessas fotos, eu encontrei umas folhas avulsas. E nessas folhas avulsas, eu não lembrava de ter por que estaria ali, eu comecei ali e tinha um manuscrito meu sobre como eu estava me sentindo no momento em que eu escrevi. Esse momento que eu escrevi era o seguinte: eu tinha levado meu irmão para o aeroporto, ia no dia seguinte ao que ele ia sair, levei ele no aeroporto, e na volta eu estava avaliando o que tinha sido aquela semana com o meu irmão. E tinha sido algo maravilhoso. O sentimento de irmão é uma coisa já bastante elevada, mas alguma coisa especial aconteceu ali. E eu fiquei e escrevi, e aquilo realmente foi muito intenso, porque eu me comovi lendo aquilo lá. E já tinha se passado mais de 20 anos. Lendo, eu me comovi com aquilo lá, mas isso me trouxe um problema. Eu cheguei inclusive, a falar assim: eu descobri por que esse cara é meu irmão. Então, eu realmente estava muito feliz com aquilo lá, né? Mas me trouxe um problema sério. Eu não lembrava que tinha sentido isso. Eu lembrava da viagem, lembrava até daquelas piadinhas infames que surgem mas não lembrava que tinha saído. Mas foi intenso. Olha o que eu escrevi. Gente, você imagina a quantidade de coisas intensas que eu já vivi na minha vida e que também se perderam no esquecimento? Não está bom. Não está bom, eu não tenho garantia nenhuma. Tudo bem, o nascimento das minhas filhas ficou impresso, mas de quantas outras coisas intensas que foram vividas? Como é que eu faço? Passou a ser um problema. Até que um dia, estudando um livro de logosofia, eu me deparei com um trecho. Deparei com um trecho que eu queria ler. Eu vou pedir um pouco de paciência, que ele é um pouco longo, mas ele é muito interessante. Olha só o que ele fala. A maioria das circunstâncias da vida passa despercebida ao entendimento, e as experiências que dela surgem, mesmo quando vividas com intensidade, possuem um valor insignificante, relativo ou nulo, ao não se aplicar a regra analítica que a logosofia oferece, com a qual se pode seguir o fio delas sem perdê-lo em instante algum. Ao faltar a observação, as experiências passam sem que seja possível extrair seu valor intrínseco e, portanto, sem obter as consequências úteis dessas fases que aparecem e se sucedem ininterruptamente no curso da existência do homem. É muita informação para pegar assim. Então, vamos lá. Diz exatamente aquilo que nós estamos falando. A maioria das circunstâncias da vida passa despercebida ao entendimento. Cai no esquecimento. 167 horas por semana, cai no esquecimento. E as experiências que delas surgem, dessas circunstâncias, mesmo quando vividas com intensidade, possuem um valor insignificante, relativo ou nulo, qual é o caso dessa experiência que eu relatei com o meu irmão, ao não se aplicar a regra analítica que a logosofia oferece. Aí, assim, está
definiu exatamente o meu problema, agora a solução é aqui, é aplicar a regra analítica que a logosofia oferece. Como é que eu faço isso? O que é isso? O que é regra analítica? A regra analítica é um critério que a gente usa para analisar as coisas. As circunstâncias passam diante dos meus olhos, eu olho e vou analisar. Eu vou analisar de acordo com alguns critérios. Que critérios que a gente usa para analisar as coisas que ocorrem com a gente? São os conceitos que a gente tem. Quando eu tenho um conceito reduzido de alguma coisa, o que eu consigo compreender daquilo que acontece à minha frente é reduzido, é pequeno. Quando eu amplio esse conceito, quando eu amplio a visão que eu tenho é maior. Eu consigo absorver mais daquilo que eu vivo. Então, quer dizer, se eu fizer isso de aplicar essa regra analítica, e essa parte é muito bacana, né, com a qual se pode seguir o fio delas sem perdê-lo em um instante. Ou seja, se eu aprender essa regra analítica, eu consigo ir encadeando as coisas que eu vou vivendo, de tal forma que dá a impressão de um fio constante. Eu consigo seguir a lógica do que eu vou vivendo por estar encadeando os momentos que eu vivo na minha vida. Bom, só falta saber, então, quais são, exatamente como aplicar essa regra analítica que a logosofia oferece. A logosofia, ela propõe uma revisão de conceitos. Os conceitos que nós temos deverão ser submetidos a uma análise bem elaborada, no sentido de ampliá-los e fazer com que eles ganhem um volume bastante grande. Tem aqui uma gravura, que é essa gravura aqui. A gente gosta muito lá em São Paulo, quando a gente dá os cursos de logosofia, a gente procurou no Google lá, nascer, crescer e morrer. Apareceu essa figura de tudo quanto é cor, parece essa gravura. Esses 6 quadros, eles mostram o quê? O que sugere para vocês esses 6 quadros aí que estão nessa gravura? Podem falar. Passagem do tempo. O ciclo da vida. É isso, né? Mesmo a gente não tendo uma vida assim, desse jeito, né? A gente entende isso como sendo o ciclo da vida. Desde a menininha, do menininho e da árvore, do arbusto, né? Nesse momento, quando eles vão crescendo e depois vão definhando. Enfim. É o ciclo da vida. Se eu olho para isso e entendo que a vida é isso, quais são as decisões que eu vou tomar na minha vida? Diante de cada opção que apresenta, eu vou tomar uma decisão que representada por esse conceito. Agora, vamos lá. Por algum motivo, eu entenda que existe um antes e um depois. Qualquer que ele seja. O que vocês quiserem. Percebem que as decisões já vão ser diferentes? Simplesmente com o fato de imaginar ou de conceber a ideia de que existe um antes e depois? As minhas decisões, a minha vida, ela vai mudando à medida que o meu conceito vai sendo elaborado. Só que tem uma coisa mais importante do que isso. É que a gente não quer simplesmente adotar um conceito por capricho nosso. Bom, se alguém tem a pretensão de fazer isso, eu acho que corre um grande risco. Mas, no fundo, a gente gostaria que os conceitos, nossos conceitos, eles espelhassem algo que é verdadeiro. Eles fossem expressão da verdade, esses conceitos. De tal forma que eu quero realmente elaborar mais os conceitos que eu tenho. E olha, quando eu falo de conceitos, eu não falo só sobre o conceito de vida. Quer ver outros conceitos que são muito caros a todos nós? O conceito de amizade, o conceito de liberdade, não é? Que mais? Felicidade. Olha, se a gente fosse aqui relacionar, tem um monte de palavras que são verdadeiras entidades e que representam, representam muito para cada um de nós, né? Cada um desses conceitos precisa ser revisto. E eu preciso fazer um esforço muito grande para que eles representem, sejam a representação dessa verdade. Eu preciso disso.
Eu preciso me colocar diante disso. E aí, então, vem a seguinte pergunta, né? Lógico, como é que eu faço isso, né? Aonde é que eu vou encontrar essa verdade que eu estou buscando, à qual eu quero vincular esses conceitos? E aí a logosofia, ela apresenta que o vínculo de cada um de nós a essas verdades se dá justamente através desse mundo que temos dentro, desse mundo interno. Então, como é que a gente vai trabalhar com isso aí? Olha esse trecho que eu acho muito interessante, porque ele mostra uma analogia, que é uma analogia que me é cara, né? Então, assim, tal como as montanhas, o homem guarda dentro de si riquezas ignoradas, que haverá de descobrir e utilizar se quiser atingir os elevados fins destinados à sua existência. Sabendo que dentro dele existe esse potencial estático, deverá preparar-se para a tarefa de imprimir-lhe mobilidade, cultivando com consciência as qualidades de seu espírito. Eu não sei o que vocês sentem a respeito desse trecho, mas eu sinto o seguinte: parece verdadeiro. Eu tenho essa impressão que é justamente nesse mundo interno aonde eu vou encontrar essas riquezas, e eu tenho quase certeza que essas riquezas adormecidas que dizem aí, eu vou encontrar nesse mundo interno. Essas riquezas que estão ali adormecidas, né? Se bem que fala aqui, não fala em adormecidas nesse trecho, fala em ignoradas, mas elas estão lá. E elas estão lá como potências estáticas. Elas existem em potência, mas elas estão inertes. E cabe a mim colocá-las em movimento. Eu quero isso para mim, eu quero fazer isso. Eu quero justamente isso. Isso para mim me enche de estímulo para viver. Eu quero descobrir quais são essas riquezas. À medida, então, se eu descobrir como é que eu faço para penetrar nesse mundo interno, e descobrir essas riquezas e colocá-las em movimento, pô, isso vai ser uma coisa bem legal. Eu fiquei animado com isso aí. Então, eu tenho que ir aos poucos consultando a minha colinha aqui para não me perder, gente. Então, desculpe, aí não vou nem esconder que eu estou fazendo isso. Então, eu quero encontrar algo no meu mundo interno. Eu intuo que tem algo ali. E aí eu pergunto para vocês, eu quero ver de novo a resposta. O que vocês acham que existe nesse mundo interno? No mundo interno de cada um de vocês. O que vocês esperam encontrar nesse mundo interno? Veja, esse mundo interno, como eu falei, todo mundo nasceu com ele e a gente convive com ele muito bem há muito tempo. Então não é nenhum desconhecido. Mas quando eu falo assim, ó, existem riquezas e todo mundo consente, o que acha que vai encontrar? Sentimentos, pensamentos, informações sobre a vida, alegrias, imagens, momentos para recordar, que se viveu e que se pode recordar. É interessante, né? E as coisas que a gente não conhece? Os mistérios. Imaginam encontrar algum mistério nesse mundo interno? Ou é tudo conhecido? Que mistérios existem nesse mundo interno? Podemos falar de habilidades que estão adormecidas. Habilidades adormecidas. Vamos investir nisso, vamos investir nisso. Eu acho que a gente consegue seguir nisso aí. Vamos ver o que é que está adormecido lá e como é que ela se manifesta, né? Olha, se essa parte do mundo interno eu acho que a gente conhece bem, porque, por exemplo, eu trabalho com um projeto, eu sou engenheiro, trabalho com projeto, planejamento. Aonde é que a gente faz projeto e planejamento? Não é no papel. O papel ele é simplesmente uma materialização daquilo que nasceu na minha mente. Um professor, uma professora, diante de uma criança, de um adolescente, de um jovem,
aonde é que ele edifica a formação da educação daquele ser que está na frente dele? É no físico? Não, não é no físico. É nesse mundo interno, nessa psicologia desse discente que está na frente dele. Então, a gente conhece, o mundo interno a gente conhece, é nosso velho conhecido. Eu, quando saio a campo para vender o meu serviço, né, aí eu estou como vendedor, né? Eu sei muito bem como é que eu tenho que falar para que as minhas palavras exerçam no outro o efeito positivo que eu quero para que ele possa contratar o meu negócio. Então, eu sei o que eu tenho que falar e sei que essas palavras, ao entrarem na mente do outro, vão promover uma determinada reação. São coisas que a gente vive normalmente, mas tem algumas coisas que eu não consigo entender, que existem nesse mundo interno e eu não consigo entender. Eu gostaria... eu me fiz a pergunta, né? Para que você quer conhecer o mundo interno? Exatamente aonde você quer chegar? E eu me respondi com a seguinte coisa, eu não sei se vocês se identificam com isso. Eu quero chegar a ser dono da minha vida. Eu quero chegar a ser dono do meu destino. Será que isso é possível? Será que eu posso chegar a ser dono da minha vida, do meu destino? Lógico, se eu entendo que existe uma predestinação, por exemplo, bom, o que eu estou fazendo aqui, né? Agora, se eu entendo que eu tenho uma mínima chance de intervir nesse destino, até onde eu consigo? Lógico que eu não posso dominar o fato se vai haver uma pandemia ou não. São circunstâncias que acontecem na minha vida, eu não tenho domínio sobre isso. Mas como eu vou atuar diante disso, de tal forma que isso impacte negativamente o mínimo possível em mim, ou, ao contrário, que impacte positivamente o máximo possível, isso está nas minhas mãos. Eu entendo que é como se a gente estivesse na frente de um mar, na frente de uma maré, e a gente nunca vai conseguir dominar a força do mar. Mas se eu for um bom surfista, eu consigo tirar um monte de coisa boa, né, para surfar naquelas ondas que certamente está naquele mar. Então eu consigo, diante das circunstâncias, me conduzir de uma forma diferente. Eu quero isso. Ao conhecer o mundo interno, eu quero chegar a ter os conhecimentos que me permitam levar a isso, né? Então, eu tenho aqui um trecho também bacana, em que o Gonçalves Pecotti, ele começa a falar desse mundo interno. Ele fala assim: a logosofia abre as portas do pequeno, porém vasto mundo interno. O paradoxo é aparente, que é uma antítese, né? Pequeno, vasto, né? Guiando o entendimento do homem para que descubra as riquezas nele acumuladas. De novo, as tais riquezas nesse mundo interno. E é pequeno por quê? Porque cada um tem o seu. E é vasto porque as coisas que se apresentam diante dos olhos do entendimento, elas são enormes. E se dão uma perspectiva muito grande do que se pode alcançar, né? Então, mas espera aí, a gente não falou ainda há pouco que não é um desconhecido, como abrir as portas, assim, vamos dizer assim, que o que a gente hoje mexe com esse mundo interno, é como se a gente tivesse aberto o portão da casa e entrado ali antes de... Precisa abrir a porta agora. A gente precisa entrar nessa casa. Porque essas riquezas de que a gente está falando, elas estão lá dentro. Então, como é que eu faço? Bom, aí eu me recordo uma vez que eu estava... Isso já faz algum tempo, né? Que eu, lendo um livro de logosofia que eu não conhecia, eu de repente começo a ler e aquilo que eu estou lendo me chama muita atenção. Assim, caramba, isso aqui é muito bacana, eu nunca tinha pensado nisso, aquilo lá, assim, impactou muito favoravelmente no meu ânimo, eu fiquei muito feliz, como se eu estivesse ali descobrindo alguma coisa que eu não conhecia, embora intimamente eu soubesse que era aquilo que eu queria ouvir. Então, o que acontece? De repente, uma palavra penetra na minha mente e ela promove essa reação. O que tem dentro da minha mente, dentro desse meu mundo interno, que promove essa reação, de repente, com uma palavra como essa, que é a palavra do conhecimento logosófico? Como é que é? O que ocorreu? Eu me lembro uma outra vez, só para mostrar que não é só quando se lê um livro de logosofia, propriamente dito. Eu estava falando com uma moça,
e falando exatamente sobre essas coisas que nós estamos falando aqui, sobre a vida, né? E ela foi assim, se animando com o que eu estava falando. Logicamente, quando a gente vê que o outro está animado com o que a gente fala, a gente também se anima, né? Então, ela chegou e falou assim: aonde você aprendeu isso? Eu quero isso para mim. O que aconteceu na mente dessa moça? Onde é que essa palavra foi tocar e o que aconteceu nesse momento que tocou? É como se tivesse uma instrução dentro desse mundo que indica para a gente, ou que dá para a gente a ideia de que encontrou o sentido da vida. É essa a sensação que dá. A sensação do que finalmente encontrei. Veja, não é que se encontrou ali a resposta, é como se tivesse encontrado o fio da meada que vai se desenrolar depois. Mas aí esse fio estava solto lá, de repente você encontra e fala assim: agora daqui para diante eu já sei por onde eu vou seguir. E isso promove essa reação. É como se esperasse, como se essa reação, essa expansão do próprio ânimo, fosse uma instrução que nós trouxéssemos dentro de nós. Opa, isso está ficando interessante. Riquezas, que aí então que eu tenho que colocar em movimento, foi exatamente isso que aconteceu. Essa palavra tocou num determinado ponto que fez deflagrar um processo interno que repercutiu dessa forma no meu ânimo, né? Agora, é interessante porque essa sensação de ter alcançado, de ter encontrado ali alguma coisa que lembra o sentido da vida, a sensação de que encontrou o sentido da vida, é alguma coisa que é muito buscada por todos. Essa busca que eu falei que caracteriza o ser humano ele pode ser caracterizado basicamente por essa busca, que na maior parte das vezes ele não sabe o que ele busca. É uma ansiedade indefinida, busca e não sabe muito bem o que está buscando, mas todo ser humano tem isso. Uns mais, outros menos, isso se manifesta mais forte, outros mais fraco, mas todos sentem isso aí. E quando tem essa sensação de que encontrou, tem essa repercussão. Então eu vou voltar, vou seguir um pouco adiante e vou voltar a esse mesmo trecho que nós acabamos de ler, só que ampliando o que vem abaixo. De novo vou pedir a paciência de vocês, porque é um trecho é um catatal, né? Vamos lá. A logosofia abre as portas do pequeno, porém vasto mundo interno, paradoxo aparente, guiando o entendimento do homem para que descubra as riquezas nele acumuladas. Agora continua. Sonho de séculos, convertido em realidade por obra desses conhecimentos que colocam a mente humana em frente de si mesma, para que se estude e se compreenda, para que saiba qual é a causa do drama que afligiu sua vida, e para que se inteire, de uma vez por todas, de como nascem, de onde vêm, como vivem, se movem, se multiplicam, reagem e morrem os pensamentos que ela abriga. É muita informação também. Então vamos ver se a gente consegue destrinchar um pouco isso. Primeira frase a gente já tinha destrinchado, mas não vamos para a seguinte, não. Vamos para o último trecho, o que trata sobre os pensamentos. Eu vou até repetir aqui. Então e para que se inteire, de uma vez por todas, de como nascem, de onde vêm, como vivem, se movem, se multiplicam, reagem e morrem os pensamentos que ela abriga. Ela quem? A mente humana. Né? É interessante, você sabe que esse conceito de pensamentos, quando eu perguntei o que tem dentro do mundo interno, alguém respondeu sentimentos, outros pensamentos. Então, eu vou fazer uma pergunta, e vou até aqui na frente para ouvir a resposta. O que para vocês é pensamento? Emoções internas que depois geram pensamentos e, consequentemente, refletem no comportamento. Então, quer dizer, pensamentos são emoções internas. Muito bem. Aí, alguém mais topa falar? São ideias, julgamentos a respeito de algo. Ideias, julgamentos a respeito de algo que se toma contato, logicamente.
Como é que é? Acho que pensamento é uma grande parte da atividade involuntária, assim, como nossa mente processando tudo que está acontecendo no ambiente, assim, no nosso contexto. Era uma atividade involuntária que é como se fosse um processo da mente tentando processar o que está à sua volta. Algo assim que você falou, não é isso? Olha que interessante, hein? Mais alguém? Olha, todo esse trabalho, vou trazer o microfone, mas acho que vai valer a pena. Vamos lá. Eu vou mostrar agora como a logosofia conceitua o que é pensamento. E veja, não é que a logosofia pega a palavra pensamento e dá uma outra acepção para ela. Quando vocês ouvirem, percebe bem se não é isso mesmo que é pensamento, mas tem uma coisa a mais que vai fazer toda a diferença. Quer ver? A logosofia afirma que os pensamentos são entidades psicológicas que se geram na mente humana, na qual se desenvolvem e ainda alcançam vida própria. Opa! Que se geram na mente humana, tudo bem, legal. Mas alcançam vida própria, que tem a ver com o involuntário, que o rapaz falou ali, né? Essa impressão. Mas como é que é isso? Eu lembro quando eu expliquei isso para minha filha, ainda era pequenininha, minha filha menor. Ela falou assim, como se fosse um bichinho aqui dentro. Gente, quando a gente não quer fazer uma coisa e faz, a gente pode dizer que a gente é dono dos nossos atos? E quantas vezes isso se repete por dia? Quando eu quis lá atrás dizer que eu quero estudar o mundo interno, porque eu quero ser dono da minha vida, é porque no fundo eu julgo que eu não sou dono da minha vida. Então, quem que é dono? O que a logosofia apresenta sobre pensamentos é que esse mundo interno tem um movimento. Olha, basta cada um aqui fechar os olhos e eu vou pedir para vocês esvaziarem a mente. Conseguem? Ué, como assim? Tem um movimento lá. E tem um movimento, às vezes, frenético. Às vezes não deixa a gente dormir. O que é isso? Que movimento é esse? Esses agentes que promovem esse movimento na nossa mente são os pensamentos. São pensamentos. Só que quando a gente sabe como é que eles atuam, percebe que a gente consegue ir um pouco mais além do que simplesmente observar que eles existem. Puxa, eu perdi a cabeça e fiz isso. Isso é uma constatação, né? Outro dia eu estava dando um curso de logosofia para um rapaz. A gente chama rapaz todos aqueles que são mais novos que a gente. Às vezes o cara tem 50 anos, você tem 60 e você chama ele de rapaz, né? Era o caso. Mas eu contei sobre essa questão dos pensamentos para ele, ele falou assim, puxa, Cláudio, isso é muito diferente, eu preciso pensar nisso aí, não tá fácil isso aí. Passou uma semana, ele voltou e falou assim, Cláudio, descobri como é que é esse negócio dos pensamentos. Eu estava esse fim de semana com a minha noiva e nós estávamos mexendo as coisas, a gente quer se casar, né? E aí estava faltando lá alguma coisa, ela se dispôs a ir comprar. Estava no apartamento, eu falei assim, olha, só que tem uma coisa, a garagem lá embaixo é super apertada, você é nova de carta, então, se tiver lá meio apertado, não tira o carro. Me chama que eu tiro o carro e aí você vai, tá bom? Bom, dali a pouquinho toca o interfone. Eu dei uma raspadinha e não consegui tirar o carro. Ele bufou e falou assim, desligou o interfone e foi descendo a escada, né? E falou assim, não é possível. Eu falei antes que não era para fazer assim. Quando que ela vai aprender a não fazer mais isso? Aonde nós vamos parar? Eu vou falar umas poucas e boas para ela, vou dar uma bronca nela, porque isso não pode acontecer mais. Mas peraí, se eu falar desse jeito com ela, o que eu vou conseguir com isso? A única coisa que eu vou conseguir, ele falando isso para mim,
a única coisa que eu vou conseguir é perder o fim de semana maravilhoso que eu tinha programado. Mas não vou conseguir. Então, como é que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Então, eu comecei a recordar, sabe, de como eu gosto dela, por que a gente vai casar. E aí eu falei assim, não, tudo bem, eu não posso simplesmente passar a mão na cabeça. Mas tem que ter um outro jeito de falar. E ele foi refletindo. Chegou lá embaixo, tirou o carro e conversou com ela. Enfim, e salvou o fim de semana, né? Ele falou assim, Cláudio, você percebe que eu olhei, eu enxerguei os pensamentos e soube o que fazer com eles? Gente, desculpe, mas isso aqui qualquer um de nós já viveu. Qualquer um de nós já se passou por uma situação como essa, em que percebe que vai perder as estribeiras e se contém e fica feliz da vida por ter conseguido se conter. Isso aqui não é pelo fato de ele ter tomado contato com o conhecimento logosófico, mas saber que isso é que aconteceu na mente dele é porque houve pensamentos que têm vida própria e que agiram, e que ele foi capaz, usando a inteligência dele, de agir sobre esses pensamentos, isso não é qualquer um de nós que faz. Isso é começar a usar esse conhecimento. O que é que eu faço, então, com esse conhecimento? Até onde eu posso chegar? Bom, no dia a dia nosso, né, o simples fato da gente conseguir se conter com várias besteiras que a gente fala, né, já é muito bom, né, já é muito bacana. Mas não, certamente não é esse o alcance que a gente quer com esse conhecimento. É um canhão para matar um mosquito, se for usado para isso. Uma das atividades mais importantes que a gente pode ter nesse empenho de buscar fazer todo esse caminho que eu estou descrevendo, de rever os conceitos para ampliar a vida, para viver a vida que vale a pena ser vivida, que é essa vida consciente, a verdadeira vida, como estava naquele trecho inicial. Para fazer esse trabalho, uma das coisas mais importantes é eu aprender a vigiar a minha conduta. Saber o que é, por que eu faço as coisas, e como é que eu tenho que fazer para mudar algo que eu acho que tem que mudar. Essa é uma das coisas mais importantes, é um passo inicial importante, esse é um recurso que a logosofia apresenta. Saber vigiar as condutas, saber vigiar, fazer um repasse dos pensamentos que tem na mente e saber atuar sobre eles. Então, saber que existem esses agentes internos pode me levar a algum outro lugar. Vamos voltar a esse trecho aqui, porque eu falei sobre essa questão dos pensamentos, mas faltou esse meio. Sonho de séculos, convertido em realidade por obra desses conhecimentos que colocam a mente humana em frente de si mesma, para que se estude e se compreenda, para que saiba qual é a causa do drama que afligiu sua vida. Sonho de séculos. Nós sonhamos mesmo? Há quantos anos, quantos milênios nós conhecemos aquele conhece-te a ti mesmo? É ou não é um sonho de séculos? Quantas vezes isso também já chamou a atenção da gente? Vocês se reconhecem nisso, né? Agora, o resto, em seguida, vem quase uma promessa de campanha. Convertido em realidade por obra desses conhecimentos. É isso que a logosofia se propõe a fazer. Converter em realidade esse sonho pela utilização desses conhecimentos. E como é que isso acontece? Eu mostrei que algumas palavras, elas conseguem promover algumas reações internas muito favoráveis. O conhecimento transcendente, como são os conhecimentos logosóficos, ele promove isso. Eu preciso me aproximar desse tipo de conhecimento. Eu preciso me aproximar desse tipo de palavra, porque ele vai promover uma primeira deflagração de processo interno
que vai me fazer sentir essa sensação de que encontrou o fio da meada, o sentido da vida, como queira. E a partir daí, então, eu vou perceber que atrás dessa sensação de que encontrou o sentido da vida, existe um agente, existe um pensamento, na acepção logosófica da palavra. E esse pensamento, pensem bem, esse pensamento que a gente identifica como sendo o sentido da vida, existe algum que é mais importante do que ele na vida? Existe algum pensamento que é mais importante do que aquele que representa o sentido da minha vida? Se ele é o mais importante, qual é a decisão que eu tenho que tomar? Me dedicar a ele. Me dedicar a esse pensamento. Veja, eu não estou dizendo que a gente tem que dar as costas a tudo que faz, não. Tudo que a gente faz, a nossa profissão, a nossa família, os nossos amigos, nossa vida social, enfim, tudo que se queira, passa a girar em torno desse pensamento. Ele, a princípio, é um pensamento muito pequeno, mas por conta desses conhecimentos eu consigo identificar. E ao identificar, eu então consigo tomar essa decisão. Eu vou me dedicar a esse pensamento. É lógico que não se consegue fazer isso sozinho. Eu falei do Gonçalves Pecote, que é um sujeito formidável, né, que eu falei, que vale a pena ser conhecido, e é mesmo. E o fato de existir alguém que já tenha trilhado esse caminho é uma segurança muito grande que a gente tem. Pelo menos a gente tem uma referência muito forte por onde seguir. E não bastasse isso, a gente também tem a escola criada por esse pensador, por esse filósofo argentino, que é a Fundação Logosófica, na qual a gente pode, então, confrontar aquilo que tem avançado nessas investigações com outros que estão fazendo a mesma coisa também. E olha, não existe estudo mais feliz do que esse. Porque a gente vai descobrindo essas riquezas e cada vez que a gente descobre, a gente experimenta aquela expansão de ânimo que eu manifestei. Cada vez. E isso é muito feliz. Logicamente que isso não é fácil, não é dizer assim, agora que conseguiu isso, está tudo bem. Não. A cada conhecimento que se adquire uma responsabilidade. E a essa responsabilidade a gente tem que honrar. Então, por isso que não é para a gente fazer isso sozinho. Por isso, eu queria convidá-los para que viesse se juntar a nós. Viesse fazer parte desse conjunto de pessoas que está empenhado em descobrir essas coisas. É muito legal quando a gente encontra numa sala muitas pessoas que estejam dispostas a compartilhar um pouco essas descobertas que têm feito. É muito bom isso aí. Então, se vocês apontarem, agora estou usando minha parte comercial, se vocês apontarem para esse QR Code aí, vocês vão poder preencher, eu imagino que seja isso, um Google Form, e para que possam ser contactados pelo setor de curso aqui da Fundação. E queria convidar uma outra coisa a vocês, que a gente fosse até o pátio e continuasse conversando lá. Tá bem? Muito obrigado.